Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Minha Essência. Esse é um espaço criado para quem busca mais que respostas, busca sentido. E hoje eu estou com uma convidada para lá de especial, mas antes de apresentar ela, eu quero falar para você um pouquinho sobre o Instituto Adonai. O Instituto Adonai foi um espaço criado para dar vida aos seus projetos. Nós estamos gravando esse podcast num estúdio que é um estúdio multifuncional. Nós montamos aqui o estúdio de acordo com a sua necessidade. Esse estúdio hoje está montado para a gravação desse podcast com a minha convidada, mas ele pode ser montado para você fazer a sua atividade aqui, para você fazer o seu evento aqui. Nós temos auditórios para você fazer palestras, treinamentos, workshop, temos salas de reunião, temos salas de mentoria e temos aqui também esse estúdio maravilhoso que nós montamos com muito carinho, não só para eu e a minha convidada usarmos, mas para você que tem um sonho e que ele ainda está só no papel. Se você quer tornar o seu sonho em realidade, Instituto Adonai, esse é o seu lugar. Só vem nos conhecer, tomar um café conosco, conhecer as nossas instalações e nós vamos ter o prazer em te ajudar a transformar o seu sonho em uma realidade. E agora eu quero apresentar a minha convidada mais que especial, pastora Milene. Seja bem-vinda, pastora. Seja muito bem-vinda. Pastora Milene, brasileira. Conheci há pouco tempo num evento aqui no Instituto Adonai, né? Foi um workshop. Workshop que estava se tratando de imigração. Imigração, né? Pastora Milene foi uma convidada desse workshop e nas apresentações, quando ela se apresentou e falou que era psicanalista, terapeuta, eu falei, opa, já vou colar. Temos muito o que conversar. E assim, nós conversamos, nos conhecemos um pouco, não é, pastora? Sim. E hoje ela está aqui, ela tem um testemunho incrível para contar para vocês, mas eu vou deixar ela falar. Ela vai se apresentar. Pastora Milene, quem é a pastora Milene? Olá, em primeiro lugar eu glorifico a Deus, né, por este momento, porque existe uma frase que eu tenho comigo, que eu aprendi numa mesa de bate-papo com uma amiga. Ela disse para mim uma frase que eu peguei para minha vida: no caminho certo você vai encontrar as pessoas certas do teu propósito, né? Mas deixa eu me apresentar neste caminho certo. Eu me chamo Milene Lima, sou pastora desde 2012 e casada, mãe de 3 filhos lindos, né? Uma esposa maravilhosa, sou casada há 18 anos. E conheci a pastora Débora aqui no instituto, que é dela. E aí, naquele meio daquela conversa, eu fui convidada, na verdade, para participar de um evento que não fazia parte do meu nicho, porque eu sou cidadã portuguesa, né? Sou brasileira nacionalizada, então eu sou portuguesa. Aquele evento não tinha muito a ver comigo, porque aquele evento ele tirava dúvida de imigrantes. Mas eu entendi uma coisa, que no caminho certo eu vou sempre encontrar as pessoas certas do meu propósito. E eu aceitei aquele convite com muito carinho de uma amiga e aqui estava. Foi muito bom, edificante, um lugar maravilhoso. E ali, no final do trabalho, eu olhei para a pastora, eu senti algo diferente. Eu olhei para ela tão assim, muito simples muito simples o seu falar, e eu achei assim, uma essência do Espírito Santo maravilhosa, pastora. E eu, durante aquela semana anterior, eu tinha tido uma conversa com o Espírito Santo, e ele disse para mim que naquela semana, para mim não se preocupar, que ele ia me colocar numa mesa com Isabel, uma mulher adiantada no processo. E eu fiquei procurando quem era aquela Isabel. Mas eu idealizei aquela Isabel exatamente como você é. Branquinha, do cabelos cacheados, ruivos. E quando eu vi ela no meio daquele evento aqui, no próprio estabelecimento dela, eu olhei para ela e falei assim, Senhor, será que é essa Isabel? Mas sem saber de quem você era. Talvez para mim você era uma convidada. Para mim você era uma convidada, como todos nós que estamos aqui. Não é? Nem me chamou a atenção o fato de você ser a proprietária do instituto, nada disso. Isso aí eu fui me aperceber depois, no final. Mas na hora que eu te vi ali sentadinha, aqui perto, eu falei, Senhor, será que ela é a Isabel? Mas fiquei na minha,
Porque alguma coisa. Aí quando eu estava tirando foto no espelho que ela tem aqui numa recepção, que ela tem muito linda, eu não resisti ao teu espelho. Ela passou por mim e falou assim: pastor, eu preciso tomar um café contigo, precisamos falar. Eu falei: epa, Deus está aí. Deus, ele não une vidas, né? O Senhor une propósitos, né? Exatamente. E quando você falou aqui na hora de se apresentar, você foi a primeira a se apresentar. Eu fui a primeira. Né? Quando você começou a se apresentar, algo dentro de mim já falava, se conecta com essa mulher. Meu né? Deus. Deus é forte. Então, da mesma forma que ele te falou, quando eu te vi aqui, né? E o Senhor já logo me impulsionou, o Espírito Santo me impulsionou a te conhecer melhor, né? E assim tomamos um café, né? Maravilhoso. Conheci um pouco da sua história, fiquei realmente impactada, né? Naqueles dias ali, depois do nosso café, eu fiquei vendo as maravilhas que Deus faz, de onde Deus nos tira, né? A pastora Milene, ela tem um testemunho lindo e hoje nós vamos conhecer um pouco dessa mulher, da história, do processo de transformação, o que Deus fez na vida dela e que hoje não matou, né? Não matou. Deus fez, não matou. Não. O diabo até tentou se aproveitar, né, de algumas situações. O Senhor permitiu passar por muitas coisas, assim como eu, assim como tantos que estão aí do outro lado. O processo não nos matou, mas nos fortaleceu e nos entregou o nosso propósito, nos revelou o nosso propósito. Né? E hoje ela está cuidando de pessoas, principalmente mulheres, que estão no mesmo processo de dor que ela, né? Identificando feridas. Ela trabalha com um método, ela criou um método, depois nós vamos falar sobre esse método Ativa Leoa. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse método. Lançou um livro. Então, quer dizer, a dor veio para extrair o melhor, né? A uva, a azeitona, para a gente extrair tanto o sumo de uva quanto o vinho, tem que espremer a uva. Para extrair o azeite, não é na primeira prensa, não é o melhor azeite. O azeite extra virgem é na última prensa, né? E é o mais caro, é o mais raro, é o mais gostoso, é o mais saboroso, né? É o mais aromático. Então, a palavra do Senhor diz que Deus agradou moer Jesus. Em Isaías vai dizer... E o Senhor disse para mim sobre isso: filha, eu vou te esmagar. Está preparada? É isso mesmo. Está pronta para você perder pessoas por amor de mim? Para me seguir? Eu disse naquela empolgação, na verdade. Eu disse no momento de empolgação, por amar a presença de Jesus: Senhor, eu estou pronta. E no meio desse processo, ele foi me pedindo coisas. Coisas que esse foi o meu esmagamento, né? Quem é acostumada a viver num padrão de ser desprotegida, de ter que armar, de fazer ali uma armadura própria, de autoproteção, de baixo reconhecimento, então perder para ela significa muita dor, né? Mas no processo de Deus, eu entendi durante esse processo, pastor, que na mesa de Jesus, no esmagamento de Jesus tem alívio. E o próprio azeite, ele é servido como remédio. Como cura. Como cura, né? Ele é anestésio. Eu vejo assim, esse nome desse podcast, Minha Essência, vem daí. Vem da dor, do esmagamento, das perdas, né? De abrir mão daquilo que a gente acha que é nosso, daquilo que é passageiro, para as coisas eternas, né? Então, o podcast Minha Essência é isso, é Deus extraindo, eu vivendo esse processo de esmagamento, extraindo de mim o melhor de mim, apesar da dor. A dor não nos matou. Chegamos até aqui, apesar da dor, e a dor foi necessária, né? Os traumas, todo o processo que vivemos até aqui foi necessário para que o Senhor conseguisse extrair de nós essa nossa verdadeira essência. E nós estamos aqui com uma missão: espalhar essa essência. Espalhar esse bom perfume, né? Que ele... o perfume das flores, ele é extraído com pressão, com fogo, né? Com altas temperaturas, com muita pressão. Para extrair um óleo essencial de uma flor,
É um processo muito árduo, né? É um processo de muita pressão mesmo. E é assim que a gente funciona. Para extrair o melhor de nós, a maior parte de nós tem que ser pressionado, né? Se nem Jesus foi poupado, quem somos nós? Meras mortais, né? Quem somos nós para achar que vamos ser poupadas desse esmagamento, desse sofrimento? Mas não quer, eu já quero já aqui no início dizer para você que está aí do outro lado, não quer dizer que se você está sendo esmagada, se você está sendo pressionada, que isso é para a morte. Não, é para a vida. E não é só para a sua vida, é que através da sua vida, o seu testemunho gere vida em outros, né? Resgate outras vidas. Então, o Senhor tem um propósito lindo. Às vezes, a gente está passando pelo processo de dor, a gente não entende. Mas a dor é necessária para que a gente descubra onde está a ferida, para vir com o bálsamo do Senhor e trazer a verdadeira cura. Uma mulher curada, ela tem o poder de curar. Uma mulher ferida tem o poder sintomas, de né? ferir. São sintomas que nós sentimos e vidas hoje, elas acabam acostumando a viver com sintomas. Sintoma da dor de cabeça, que se torna dor de cabeça crônica. Sintomas de uma pessoa que se tem uma baixa estima, que só quer ficar dentro de um quarto presa, não quer aparecer, não quer viver, não quer conviver, não quer se relacionar. Esses são sintomas que alguma coisa está inflamada dentro do seu corpo. E eu costumo dizer, e aprendi nesse processo, que o medo, ele é como um câncer que nos mata lentamente. E se nós não respeitarmos esses sintomas, esses pequenos sintomas, ele pode nos matar no final. É aquela velha consulta que a gente vai fazer e tomamos aquela surpresa. Quando nós percebermos, não damos mais tempo. Então, hoje, quando Deus me resgatou, ele não pegou para me humilhar, para matar. Na verdade, Deus não me humilhou para mim continuar humilhada. Ele só quis mostrar para mim o caminho que eu estava fazendo, a motivação que eu estava tendo. Estava tudo certo, porém, eu estava fazendo a motivação errada. Entendeu? Eu estava fazendo na minha motivação errada, devido a muitos bloqueios que eu vivi do meu passado. E ter autoconhecimento é você pensar por que você está fazendo isso. Não é? Por que eu estou pensando isso? É bom você pensar por que eu quero comprar isso, por que eu quero ficar dentro de um quarto, por que eu não quero aparecer, por que eu quero aparecer demais. Não é? Isso é autoconhecimento, é você trabalhar com dosagens. Porque Deus trabalha com nós, com medidas. Não é? O próprio Deus, ele sempre vai nos dar umas coordenadas, ele vai nos dar medida. Né? Quando ele falou com o profeta Ezequiel, ele falou com ele, desce ao rio e fez o quê? Trabalha com medida, desce até o tornozelo, vai medindo o tornozelo, o joelho e assim por aí vai. Lá no início, em Gênesis, o Senhor falou com Noé e deu para ele que ele ia fazer uma arca. E o que ele fez? Ele deu a planta toda. Então, por muitas vezes, nós perecemos no nosso caminho porque nós queremos fazer do nosso jeito, sabe? Criamos uma autossuficiência. Por que criamos? Porque, na verdade, nossa mente já vem programada com essa autossuficiência devido a alguns impactos que nós vivemos, eventos que nós vivemos no nosso passado, na nossa infância, que criou em nós essa autoproteção, né? Essa justiça, esse mover de não pedir opinião, de não descer. É muito bom a gente se conhecer. Ontem mesmo estava falando com uma colega, é muito bom você se conhecer o seu temperamento, porque por muitas vezes nós espiritualizamos muita coisa. E misturamos no meio do caminho a minha verdadeira missão com o meu propósito. Qual a diferença da minha missão e meu propósito, pastora? É que o Senhor, o maior propósito de Deus na vida do homem, quando eu falo homem e mulher, do homem, de ter criado o homem, tirado o homem do pó da terra, dado ele o fôlego de vida, foi para quê? Foi o único seu propósito, para manter um relacionamento com o Pai. Todo pai quer o teu filho perto dele, né? O próprio Deus, ele descia no Jardim do Éden todo final de tarde para quê? Exatamente, para se relacionar com Adão, não é? Viu que Adão não podia ficar muito só, ele fez o quê? Da costela de Adão fez Eva,
para se relacionar com o próprio Criador. Sim. Conversar. Conversas que nós podemos ter com Deus não é só no culto de domingo. Claro. Às vezes no culto é o lugar onde menos sobra tempo para a gente falar com sobra tempo, Deus. Deus. Né? Às vezes a gente está ativo ali, trabalhando, servindo. Exatamente. Né? E as pessoas, eu vejo hoje assim, quem deixa para se relacionar com Deus só nos dias de culto, essa pessoa está doente. Tá. Né? Ela não sabe quem ela é, ela está em crise. Sabe, ela tá em crise. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é na nossa casa. Exatamente. Ele é dentro de casa, é no cotidiano, na vida ordinária, nas coisas ordinárias da vida. Sim. É lavando uma louça, é passando uma roupa, né? É fazendo uma comida, é limpando a casa, é lavando um banheiro, é dirigindo, é no cotidiano, nas coisas ordinárias da vida. Você fala com Deus. Exatamente. Você precisa vivenciar os milagres cotidianos. Nós estamos em busca de milagres extraordinários, esquecendo que Jesus, ele também faz milagres cotidianos. Só de você estar aqui hoje, só de nós estarmos aqui hoje é um milagre cotidiano. É um milagre do dia. Só de tomar essa água é um milagre. Porque se nós formos fazer uma visita hoje em hospitais, nós vamos ver que pessoas estão à mercê de máquinas, não podendo pegar um copo com água. Então, nós vivemos um milagre cotidiano e não damos graça a isso. Somos ingratos com pequenas coisas. Achamos que para nós vivermos um milagre, o mar tem que se abrir. Não é? O mar se abriu uma vez, só uma vez. O leão, ele jejuou uma vez no sentido de quê? De Daniel. Então, cada um tem a sua experiência. A ferramenta é a mesma. A ferramenta da cura, a palavra é a mesma, porém, nós temos digitais diferentes, DNA diferente. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhar com a mesma ferramenta, mas em modelos diferentes da minha vida. Né? E na vida de cada um, né? De acordo com o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, ele nos fez diferente. E cada um entende uma linguagem diferente, né? Imagina. Ele trata de forma personalizada com cada um de nós. Não quer dizer que Deus só fala de um jeito, Deus só se comunica Deus só fala assim, de um jeito, não? Né? Que toda missão ele vai dar a mesma para todos, não. Né? De formas diferentes. O Senhor, ele nos fez diferente, com dons e talentos diferentes, para sermos usados em ambientes diferentes. Né? Sem contar que nós temos temperamentos diferentes, né? Isso. Nós temos temperamentos diferentes e isso tem que ser respeitado. Não é? Eu sou mais ação, você é mais calmo, e assim vice-versa. Nós andamos na sociedade. Mas o importante disso tudo é eu me conhecer. Me conhecendo, eu consigo respeitar o meu próximo. E foi a partir daí que eu comecei a me conhecer, para me respeitar quem estava do meu lado. Senão, eu tinha aquela autocrítica, que todo mundo tinha que ser padronizado dos meus olhos. Mas é só uma ótica, é só uma fórmula de você ver mesmo. Quando você começa a olhar o mundo com a ótica do outro, você vai ver muitas dores. Mas quando você olha o mundo com a sua ótica, você vai ver milagre. Você pode mudar de vida. Sabe? Porque eu consegui. Uma mesa com Jesus, essa mesa aqui, é uma mesa de quê? É uma mesa de renúncia. Aqui não tem acusação. Né? Aqui não tem acusação. Aqui não tem o lugar que você senta e você está assim porque você fez isso. Jesus jamais sentou numa mesa com alguém para acusar. Né? Zaqueu. Jamais Jesus entrou na casa de Zaqueu para quê? Para acusar ele? Para afirmar aquilo que ele já sabia? Só que a verdade te constrange de tal forma, quando você está próxima a ela, o seu organismo é até obrigado a mudar. Não é? Sim. Os seus olhos, eles começam a olhar para aquela alva, para aquela verdade. Aquela presença, ela vai te constrangendo de uma tal forma, aquele ambiente, que você vai ficando constrangida ao ponto de você não precisa de mudança. Sim. A mudança, ela só acontece quando nós reconhecemos, né? Isso. Tem que ter um reconhecimento. Tem que ter um reconhecimento. E aí você falando sobre um pouco aí do que Deus, da forma como ele foi tratando com você.
No seu processo de transformação, você nasceu num lar cristão? Você já servia, seus pais serviam a Deus? Como é que foi onde você descobriu Deus na sua vida? Onde Deus entrou na sua vida? Foi através de uma dor ou você já nasceu num lar onde Deus foi apresentado, onde Jesus, onde você viveu num lar que vivia o Evangelho? Como que foi esse processo? Eu não nasci no lar cristão, Uhum. eu sou filha adotiva. Né? Meus pais, aos 19, 20 anos, que eu percebo, a minha mãe, por algumas dificuldades que ela viveu da vida, teve 2 filhos, que no caso eu e a minha irmã mais velha, de 1 ano. Separada do meu pai, ela não conseguindo conciliar 2 crianças na altura, tendo que trabalhar com uma sabedoria que ela tinha, ela fez o que na altura ela achava que era certo. Uhum. Então, entre escolher uma menina que amamenta e anda e uma que depende muito de colo, que no caso era eu, ela não me abandonou, mas sim me deixou com uma tia Sim. para ficar lá com essa tia, sabendo que essa tia não tinha filhos, ia cuidar bem de mim, e de Uhum. mês em mês ela iria me sustentar, vamos dizer assim. Uhum. Só que nesse período, a vida mudou, como muitas das coisas a gente faz, né? Uhum. A gente planeja uma coisa, mas a última palavra vem de quê? Vem do Senhor. Vem do Senhor. Eu creio que Deus ali já tinha um plano para mim. Eu creio piamente nisso. Sim. E eu fui criada com essa outra família, nesse ambiente, um ambiente católico, um católico não praticante, na verdade. Eu fui criada com essa família e ali eu sabia, com 5 anos eu sabia que a minha mãe, que eu tinha uma mãe verdadeira, que meus pais que estavam comigo, eles eram os meus pais adotivos. Uhum. E muitas coisas aconteceram comigo na minha infância, convivendo com os meus pais de criação. Eu fui programada do 0 aos 7 anos, ouvindo muitas brigas, no sentido de minha mãe mais, da parte dela, uma mulher autoritária, uma mulher que governava o seu lar, uma mulher que ela tomava sempre a contrapartida. Eu ouvi sempre as palavras que meu pai não acordava, que ele era um bobo alegre, que ele não fazia nada direito, que ele era um porco, vamos dizer assim. Chegava do trabalho, não ajudava minha mãe em nada. Então, eu via sempre minha mãe sendo uma autoempreendedora, fazendo certo, mas hoje entendendo na motivação errada. Ou seja, ela fazia sempre o certo, mas humilhando sempre o meu pai. Sempre na motivação de humilhar o meu pai. Acredito que uma deficiência que ela tinha, ela só fez aquilo que ela sabia fazer e está tudo certo. Uhum. Então, do 0 ao 7, do 7 aos 14, eu fui impulsionada a trabalhar na casa de famílias, de um homem que basicamente ele queria me abusar, não é? E aquilo marcou muito a minha adolescência, marcou muito a minha infância, porque eu tinha medo. Com quantos anos? 14 anos? 11 anos. 11 anos, eu tinha 11 muito anos. nova. 11 anos. Uma criança. Aquele homem sozinho, bem de vida. E você foi para a casa dele para trabalhar? Fui para trabalhar. Uhum. Trabalhar doméstica, né? Sim, Cuidar sim. da casa dele, ele pagava na altura R$ 50 ao mês. Uhum. Só que, na verdade, lá no interior, as meninas novas se envolviam com homens mais velhos. E era essa a intenção dele. A intenção daquele homem, ele não era nem abusar de mim, ele queria casar comigo. Só que eu tinha pânico dele. E o homem tinha qual idade? Ele devia ter uns 43 na altura. Meu Deus. Já para mim já era velho, né? Eu com 11 anos. Claro, claro, uma criança. Lógico. Eu não sabia nem o que era beijar, relação sexual, não sabia nem como é que funcionava isso. Vinha mesmo no interior. E as pessoas começavam a descobrir, porque era um lugar pequeno, e todo mundo começou, quando sabia que eu vim da casa dele, começou a me falar, comentários havia naquela cidade que eu era mulher daquele homem. Eu era mulher dele. E quando eu fui chegar para os meus pais, que disse que a primeira ação que ele teve foi tentar passar a mão em mim, eu contei para meus pais de criação. Na intenção de quê? Que eles me protegessem. Eu estava morrendo de medo não da atitude que ele fez, mas uma criança, quando ela é abusada, ela nem sabe o que é o abuso em si. Sim. O que é penetração, o que é passar a mão. Ela não sabe o que é isso.
ela só sente medo daquela situação, ela só quer Sim. fugir daquele lugar. Uhum. Então, querendo fugir daquele lugar, eu contei para meus pais, na intenção que os meus pais fizessem o quê? Não me deixassem nunca mais retornar àquele ambiente de medo. Sim. Eles brigaram, falaram, me defenderam, eu falei, uau, agora eu estou protegida. Mas na semana seguinte, aquele homem apareceu lá em casa. Foi tomar um café. Eu lembro que quando eu fiz xixi na calça, quando aquele homem apareceu. Meu Deus. Fiz xixi na calça. É Fiquei forte. atrás da porta, fazendo um xixi de medo. Porque rezando, né, na altura, eu rezava, Uhum. porque a gente frequentava a igreja, né, católica. Rezava, falava, pai, não me deixa eu ir para esse lugar, mas não adiantou. E na semana seguinte, quando eu vi, eles estavam apertando a mão do outro, dizendo, na segunda-feira, minha filha, Milene, vai estar lá. E aquilo ali foi. Para mim não conviver com aquela situação, pastora, eu fugi de casa. Meu Deus. Eu fugi de casa aos 13 anos. 13 anos 13 de anos. Eu idade. era menina, virgem, não tinha namorado. Eu fugi de casa aos 13 anos. E aí ele não conseguiu abusar sexualmente de você, Ele não me abusou esse homem. sexualmente, porque Uhum. eu já tinha um instinto brava, eu já tinha um instinto colérico. Leoa. Né? Eu já tinha um instinto Já leoa. era o instinto de leoa. Falou certo, eu já tinha Uau. um instinto leoa. E ele tinha um punhal lá na casa dele, e eu coloquei, com 13 anos, pastora, eu tinha medo dele, Uhum. medo, e eu criei uma coragem, não sei de onde que veio aquela coragem em mim, porque aquele homem tinha força suficiente para Claro. fazer o que ele quisesse Claro. comigo. Mas a Uhum. intenção não era me abusar, a intenção era que eu gostasse dele, que ele casasse comigo. Ele queria que fosse tudo natural. Uhum. Porém, eu tinha medo, e eu coloquei aquele punhal na minha cintura e falei, se você vier, eu mato você. Meu Falei com Deus. ele. E vivi assim durante meses. Um Eu trabalhei instinto de muitos sobrevivência. meses, um instinto de E sobrevivência. nessa época você voltava para a casa dos seus pais ou você ficava sempre na casa? Voltava para casa dos meus pais. Todo dia você ia É. e voltava. É. Aham. Quando eu percebi que ele queria abusar de mim, passar a mão em mim, eu pulava o muro da casa dele e fugia. Meu Chorava Deus, na rua, que mas voltava para situação. casa. Porque não tinha mais jeito. Uhum. Porque se eu falasse, já não adiantava mais. Sim. Eu sempre tinha que voltar para o mesmo lugar. E aí o dinheiro começou a ser, na verdade, o satisfatório. Porque no final do mês ele começou a bancar a minha casa com dinheiro. Você era uma moeda de troca. Eu era uma moeda de troca. Ele começou a bancar Meu a minha Deus. casa, me dar a roupa que eu queria. E para mim me vingar dele, eu criei uma situação. Eu criei uma situação de fazer com que ele me desse tudo que eu queria. Criei uma situação. Que eu ia Aham. casar com ele lá na frente. Mas na minha mentalidade, para mim fugir daquela situação, eu ia fugir. Eu ia fugir como eu fugi. Sim. Aham. Mas na minha inocência, eu enganei ele. Aham. Enganei ele, não, você me dá o que eu quero, que eu não vou casar agora. Lá na frente, eu caso com você. Então, ele falou para todo mundo que eu era a esposa dele. Meu Deus. Aquele bairro, aquela cidade que era pequenina, Qual que é a cidade que você agora é morava? Espírito Santo. Tá. Pequenina, roça, né, interior. Uhum. Então, eu tinha chacota, bullying de amigos. Meu E dizia Deus. que eu era, eu nem sei o direito eu tinha, eu nem formada ainda. Todo mundo dizia que eu era mulher daquele homem. Olha ali a mulher do Adilson. Olha ali, nem minha esposa falava que era mulher, né? Uhum. Era mulher. Então, aquilo me doía muito. Eu chorava demasiado. Até que um dia eu encontrei um caminho meus pais mudaram. E todas as vezes que meus pais mudavam, para mim era um alívio, mas o meu alívio durava pouco. Que passava-se um mês ou dois, aquele homem me descobria. Eu não sei como me descobria, mas ele me descobria. Ele cheirava o meu perfume, sabe? É como o demônio. O demônio, ele consegue cheirar. Sentir o cheiro. Sentir o cheiro. Farejar, né? Aham. É como um animal. Como animal. Porque aí a gente Eles vira sabem uma da presa, casa. né? Uhum. A gente Eu era uma vira uma presa. É engraçado, e é né? o animal vindo através do cheiro. Uhum. Né? Ele me cheirava, porque não existia telefone, pastora. Não existia WhatsApp para você saber. Não existia localização. É a presa. Ele cheirava. Vai pelo cheiro. Para você ver que foi tão intenso isso, que eu fugi da minha cidade, que era roça, interior. Eu fui para mais interior ainda, e ele lá foi me procurar. Para me fugir dele, foi nessa época que eu fui trabalhar na casa dessa fazendeira. Uhum. E eu trabalhando lá, um ano depois, a minha irmã, de 15 anos biológica, foi me conhecer.
eu aproveitei aquela oportunidade, não para abandonar os meus pais, mas por uma palavra que minha mãe liberou sobre mim. Se você for trabalhar nessa casa e não quiser me ajudar aqui em casa, você nunca mais volta. Aí eu falo com você, cuidado com as nossas palavras que a gente diz sobre os nossos filhos. Uhum. Eu já tinha aquele instinto. Ela não conhecia aquele bloqueio que existia em mim. Então, foi uma chave, sabe? Para mim ir embora. Uhum. E eu decidi ir embora de casa e nunca mais voltei. Aí você foi com a sua irmã. Fui com a minha irmã. Nessa época nessa altura você tinha qual idade? Eu tinha 14 anos. E a irmã 15? 15, Uhum. Aí ela foi me visitar com uma tia minha. E ela é sua irmã biológica e ela morava com seus pais biológicos. Isso, com nossos irmãos biológicos. Uhum. Ela sempre manteve contato, sabe? Sim. De carta. Aí ela foi me conhecer, foi maravilhoso conhecer minha irmã, Doce. Ela contou pra mim, que ela, na verdade, nem foi me buscar, ela foi só me visitar. Só me ver, me conhecer. E nesse me conhecer, eu contei pra ela a minha vida, como estava a minha situação, que eu queria ir embora. Me tira daqui, por favor. Porque de vez em quando aquele homem, ele parecia lá. Ele acabava comigo. Quando ele parecia no ambiente que tava meus amigos, pessoas que eu estudava, ele aparecia todo maltrapilho, ele se vestia como mendigo, todo maltrapilho, ele tinha um cheiro horrível. Ele tinha um cheiro horrível. Meu Deus. Parecia perto de mim e aquilo acabava comigo. Acabava com a minha autoestima, acabava com o meu merecimento. Era como, tipo assim, é aquilo que você tem pra você. Uhum. Mas eu mantive firme, eu acredito que uma força sobrenatural entrou dentro de mim. Um instinto, né? De sobrevivência mesmo, né? E eu fugi. Mas esse homem me encontrou. Da onde que eu saí, eu fui para uma cidade, basicamente, de Lisboa a Algarve. 3 horas de viagem. Vamos colocar 3, 4 horas, dependendo da velocidade. Aquele homem me encontrou numa velocidade, numa cidade super mega movimentada. Para você ver como os demônios trabalham. Ele me cheirou. Pastor, eu trabalhava num prédio que é difícil acesso. Nem eu, que ela falava por etapas os prédios. Às vezes, eu, que ia na padaria, tinha que prestar muita atenção o prédio que eu trabalhava. Para não ficar perdida. Aquele homem me encontrou. Todo lugar que eu ia, ele me encontrava. Todo lugar que eu ia, ele me encontrava. Eu vou casar com você, você é minha mulher, eu não vou desistir de você. Então, ele fez da minha adolescência um inferno. Esse demônio, ele fez a minha vida um inferno. Hoje você consegue ver que tinha algo espiritual por trás. Sim, né? Eu consigo ver sobre os cheiros, quando você estuda, né? Sobre cura, estudando mais profundo, nós entendemos que sobre as maldições hereditárias, sobre demônios familiares, ele cheira. Quando uma criança nasce, ela já nasce com um propósito definido do reino de Deus. E o diabo sabe quem vai ser aquela criança, pelo cheiro dela, pelo cheirinho dela. Meu Deus. Porque a Bíblia diz assim, que os anjos estão ao nosso redor e os demônios estão ao nosso derredor. Buscando o quê? Uma brecha para nos tragar. Qual é a brecha que eles encontram no bebê? A narrativa do pai e mãe. As condutas do pai e mãe. Entendeu? O que são liberados da boca do pai e mãe. Ele vem visitando aquela geração, primeira, segunda, terceira e quarta geração. Lembra? O Senhor disse lá no livro de Êxodo que o Senhor visita a maldade dos corações dos filhos até quarta geração. Mas ele também tem misericórdia daqueles que se arrependem até 1000 gerações. Então, os demônios, eles foram liberados lá na minha quarta geração para atormentar mulheres que hoje estão vivendo essa missão. Né? A minha mãe parou o plano eclesiástico, espiritual, mas os filhos não. Então, quando eu nasci, eu já nasci com um plano de fazer o que minha mãe não fez. Porém, a minha vida teve que passar por isso tudo. Então, ele me cheirou. Essa aí vai ser uma pregadora. Essa aí vai ser uma levita. Essa aí vai dar trabalho no reino. Então, eu vou dar trabalho a ela. Eu vou encher a cabeça dela de lixo. Eu vivi num ambiente onde que eu só ouvi gritos, palavrões, né? Onde sexo não tinha problema. E aí, minha mente foi programada a isso. E quando você saiu, né, foi para essa cidade maior. Sim, Vitória. E aí foi para Vitória, foi trabalhar. Isso essa altura você tinha qual idade? Nessa altura eu tinha 14, fiz os 15,
Fui trabalhar na casa de família, lá a mulher mandou embora, depois eu fui trabalhar na casa de uma mulher chamada Ruth. E aí você chegou a conviver com a sua mãe biológica nessa época? Cheguei... Porque você voltou com a sua irmã. eu voltei com a minha irmã e fui viver com meus pais biológicos. Uhum. Os meus pais tinham, não me lembro muito, ele tinha já a minha irmã mais velha, a minha outra irmã e um bebê. Ela tinha 3 filhos em comum, todo mundo. Só que eu era muito impetuosa. Eu não permiti que o meu pai biológico me corrigisse, sabe? Eu achei demais para ele me corrigir. Eu tinha problema de submissão, para você ver. A minha mãe não era submissa. Então, para mim, viver num ato de submissão, de estar ali e viver as regras daquela nova família, porque para mim era uma nova família. Sim. Era para mim tudo novo. Foi complicado viver na obediência da minha mãe. Havia duas vozes que falavam comigo: ele não é seu pai, ele não te criou porque ele quer te mandar. Mas também eu voltava atrás, por ser simpática. Então, para não viver naquela agressão, eu preferi sair da casa deles, não aguentando ficar lá na casa deles, e preferindo trabalhar em casa de família, porque eu queria estudar. Queria nova vida. Eu sempre fui ambiciosa no sentido de que conhecer algo novo. Sim. Aí você foi para casa, essa casa que você foi trabalhar em Vitória, e lá você ficou morando e trabalhando? Morando e trabalhando. Porque aí você já tinha saído da casa dos seus pais biológicos. Mas saí de boa. Saí de boa. Eles concordaram de você ir trabalhar, estudar, e aí você foi e ficou. Foi e ficou. Quem me acompanhava era a minha irmã mais velha. Sim. Ela foi praticamente uma mãe que me guiava ali, sem saber muito o que fazer, me colocava sempre em lugares seguros. E aí eu trabalhei em casa de família, depois eu fui morar na casa da minha tia, com 17 anos, com 18 anos eu arrumei um namorado. Esse namorado, eu tive um filho com ele, chamado Rodrigo. Esse relacionamento de promiscuidade, um relacionamento devasso, eu me joguei nos braços desse homem porque ele representava uma figura paterna para mim. A falta de abrigo, a falta de respeito, a falta de proteção que eu não tinha. A falta lá de trás vai vir cobrar, vai chegar a conta lá na frente. Chegou a conta nele. Na fase dos relacionamentos, exatamente. Por mais que ele era mulherengo, ele tinha outras mulheres e tinha outros relacionamentos, mas como ele me tratava muito bem, era isso para mim, no meu subconsciente, que me encantava. Você queria preencher o vazio do pai. Eu era muito bem tratada. Era um homem, para você ver, um homem que chegava dentro de casa não me dava um beijo na boca, ele me dava um beijo na testa. E quem faz dar um beijo na testa? É o pai. É o pai, é meu marido que às vezes chega em casa todos os dias, me cumprimenta e cumprimenta as filhas dando um beijinho na testa delas. Sabe? Então, o que é? Olha, para você, como inimigo, ele é sutil. Ele trabalha aonde que te dói, apazigua aquela dor por algum momento, para depois te rasteirar, né? Ele fazia isso. Então, nós vivemos muitas brigas, muitas loucuras. E no final do meu filho, com 8 meses, deixei meu filho... Eu fiz o mesmo que a minha mãe cometeu. Meu Deus. Foi repetindo o padrão. Eu fui repetir padrão. Eu não abandonei meu filho, mas por briga, por falta de situações, por falta de mentalidade, de aconselhamento, de uma proteção de uma pessoa ali do lado, eu acabei com 19 anos, exatamente como a minha mãe fez. Eu me separei do pai do meu filho, ele veio para Portugal, e eu vim para conquistar, para ficar com esse casamento. E ali eu levei meu filho a Portugal, eu trouxe meu filho a Portugal. Então ele veio, depois você veio. E depois ele foi buscar o meu filho. Para tentar ficar. Exatamente. Reatar esse relacionamento, né? E aí depois buscaram um filho, então veio os 3 para Portugal. Vieram os 3 a Portugal. Em que ano era aí? Tem quantos anos? Eu vim em 2000, basicamente 2001, 2002. Meu filho isso há 25 anos atrás. Exatamente. Meu filho tem 25 anos hoje. Meu filho nasceu em 2000. Né? Meu marido veio, meu pai do meu filho veio. Ele veio primeiro, depois eu vim, depois nós nos organizamos para ele no Brasil buscar o Rodrigo. Início buscar o Rodrigo, não deu certo mais a minha relação com ele, aos meus 20 anos, não me deu certo, não ia dar certo nunca. Sim. Porque ali eu descobri que trair também era bom, eu comecei a entender que tomar lá da cá, eu já tinha entrado no mundo da facilidade, ali eu fui depressiva, né? Eu fiquei muito depressiva, vivi muitos momentos difíceis.
E na época que eu era um instrumento nas mãos do inimigo. Ele fazia de mim o que ele queria. Aham. Exatamente o que ele queria. Quando eu me separei do pai da minha filha, arrumei outro homem. Não, aí você se separou Sim, do pai do meu do pai filho. do filho. Aham. Aí depois você continuou aqui trabalhando Sim. e o seu filho Meu ficou com filho você ou com o pai? ficou com nós dois. Ah, tá. Aí, devido às imigrações outrora, há 20 anos atrás, que não era como hoje, é como hoje, mas era mais difícil. Nós tínhamos dificuldade de se legalizar no país. Eu fiquei com medo de ser deportada e de meu filho ficar aqui. Pelo medo, mais uma vez o medo, né? Mais uma vez o medo de Sim. perder, o medo de perder. Eu abri mão de quem eu amava por medo de perder. Levei meu filho ao Brasil na intenção de voltar para Portugal e ficar 1 ano trabalhando consecutivamente e vir embora de vez, embora para o meu país. Só que durante esse 1 ano, então eu botei meu filho na casa da mãe do pai dele, porque era mais fácil, ela morava em cidade grande, tinha telefone, eu tinha contato com meu filho. Então, durante esse tempo, esse período de 1 ano, eu me desbrindei. E seu filho tinha qual idade? Meu filho tinha 3 anos. Tinha 3 aninhos na altura. Né? E aí, meu filho voltou, ele era apaixonado pela avó paterna, que era um meio caminho andado para mim. Era mais fácil, ela também era muito apaixonada por ele. Cuidava muito bem dele, foi uma pessoa excelente no caminho dele, muito precisa. E nesse caminho, eu conheci o pai da minha filha. Eu tenho uma filha de 20 anos. Conheci o pai da minha filha. E ali foi. Foi nessa altura que eu conheci Jesus. Foi nessa altura que eu, muito machucada, depressiva, eu lembro que um dia eu apanhei na rua, eu perdia trabalho porque eu era muito depressiva, muito depressiva. Eu tomava um medicamento, pastora, que ele era um medicamento para mim ficar durante o dia, para me dormir, para me socializar, sabe? Sim. Eu dependia daquele entorpecente para me socializar, porque se eu ficasse sem ele, ele foi tão forte, eu fiquei tão assim dependente dele que se eu ficasse sem, eu ficava louca. Pulava na frente do carro, tirava a roupa se fosse preciso na rua. Meu Deus. Então, eu não tinha noção do que eu fazia. Já espiritualmente, né? Espiritualmente. Eu tinha noção do que eu fazia. As pessoas, da onde que eu morei, aqui num bairro perto, se eu passasse numa rua, elas atravessavam em outra. Famílias. Porque aquela mulher era descontrolada. Descontrolada, perturbada. Perturbada. Você acredita que era algo parecido com esquizofrenia por causa da medicação? Ou você acredita que era mesmo espiritual? Eu acredito que é espiritual. Não creio nisso. Acredito que é espiritual. O que aconteceu comigo é espiritual. Aí o diabo, hoje, pelo seu entendimento, aproveitou aquela brecha de você estar ali dopada de remédios, sob efeito de remédios, para dominar a sua mente, suas ações, minhas ações, seus comportamentos. tudo. E quando eu ficava sem, quando o remédio acabava, eu já fiquei, se o remédio acabou, eu vomitava na rua, eu gritava na rua, eu saí eu trabalhava na padaria em Saldanha. Eu saí da padaria correndo, porque o cabelo descabelada, porque ele era horrível. Perdi o controle. Igual uma droga. Uma droga. Eu colocava aquela droga baixo da língua e eu... Na verdade, é uma droga. É uma droga. É uma droga. E foi assim, um dia, eu conheci a prima, a esposa do meu primo, ele casou, ela veio da igreja evangélica batista do Brasil. E nisso, naquele convívio, ela sempre ia para os bares em pronto, mas era uma pessoa diferente. Ela sempre falava de Jesus. Jesus. E eu lembro que sempre que eu sentia muitas dores, havia um buraco no meu coração, havia um rombo. Mas eu não sabia o que fazer com aquele rombo. Então, eu preenchia aquele rombo com o quê? Com relacionamentos. Sim. Com amizade, com bebidas, com drogas, com prostituições, né? Com um relacionamento promíscuo. Eu preenchia aquele vazio, só que aquela farra toda acabava. E o buraco continuava. E eu entrava em depressão. Amargurada, infeliz, tentando me suicidar. E todas as vezes eu lembro que é uma coisa bem interessante, eu quero muito ressaltar aqui, que o poder de falar de Jesus de forma com amor, sem acusação. Porque na mesa com Jesus não tem acusação. Não há acusação.
Não há uma pessoa quando fala com você assim, você está drogado, está isso, é porque se as coisas deu errado para ela, o que ela diz? Ela ouve, porque você é. Eu estou sempre ressaltando os seus efeitos, nunca a sua qualidade, não aquilo que você pode ser, né? Então, a diferença dessa moça, dessa prima minha, a Catiana, ela sempre, eu não tenho medo de falar o nome dela, a Catiana, foi uma pessoa de muita importância na minha vida. Quando eu chegava na casa dela toda machucada, alanhada, ferida, e chorando, ela abria a porta da casa dela, ela me abraçava e dizia para mim assim, não precisa falar nada. Não precisa falar nada, você veio aqui só para ser abraçada. Essa mulher, ela me deu amor, 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 e o amor que Jesus derramou para ela derramou para mim. E esse amor foi me curando, foi me constrangendo, foi me levando para perto dela. Sim. Porque no mundo eu não tinha amor, no mundo eu tinha só acusação. E ela não te julgou. Ela nunca me julgou, nunca quis saber o que eu fiz, porque eu estava assim. Ela nunca me perguntou, por que você está com o rosto machucado? Por que você está chorando? Por que você está assim? Nunca. Ela sempre disse para mim assim, você é uma mulher de Deus. Meu Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. Se Jesus te curou, que Jesus te perdoa, quem sou eu? Meu Deus. E essa mulher, o Espírito Santo foi me aproximando dela. Eu perdi tudo, quando eu perdi meu filho, casamento, família, emprego, tudo, eu fiquei sem nada. E eu fui morar na casa dela. Eu fui morar na casa dela porque era o meu refúgio. E quando eu fui morar na casa dela, eu ouvi o meu primo, que hoje é meu pai, que hoje é meu amigo, uma pessoa que eu amo, ele dizer para ela, dentro do quarto dela, eu não quero essa mulher dentro de casa. E ela falou para ele assim, como a tua esposa, se você quiser, eu peço a sua prima para ir embora, como a tua esposa. Mas eu quero que você saiba que se você mandar essa mulher da porta para fora, você vai estar mandando uma grande mulher de Deus. E ali, como eu tinha um instinto desafiadora, justiceira, uma mulher que se me desafiasse, aí eu queria mostrar valores, eu tinha que fazer para mostrar valores, eu tinha essa deficiência. Sabe, se alguém me chamasse de feia, eu queria ser bonita, não para mim ser bonita de verdade, mas para mostrar para ela que eu era. Se alguém chamasse eu de sei lá, de qualquer coisa, eu queria mostrar para ela o contrário. Sim. Mas não para mim realizar, sabe? Mas para mim realmente me satisfazer a ela, não a mim. E aí eu fui satisfazer o desejo dele, mostrar para ele que eu podia mudança. E Jesus, como ele não desperdiça recurso, não desperdiça. Epa, agora é assim que eu quero. Uau. Porque ele conhecia o meu jeitinho. Eu fui mostrar para ele que eu podia mudar. Então, ali, eu me joguei na presença de Deus. Se esforçou eu me joguei, conhecer. pastora. Me joguei na presença de Deus. Era oração, Uau. era de madrugada, era jejum, era tudo que ela mandava fazer, eu fazia. Tudo. Uau. Eu via aquela mulher orando no pé da cama, eu também orava no meu. Eu via aquela mulher cantando, eu também cantava. Tudo Uau. que eu... Você foi se espelhando nela. Fui me espelhando. Uau. Que lindo. Tudo. Eu vi aquela mulher fazendo bolo para aquele homem. Meu Deus, eu nunca vivi aquilo. E ali, aquele homem, às vezes, ele não era crente na altura. E eu me espelhava tanto nela. E fui batizada sozinha com o Espírito Santo. O Senhor me visitava todos os dias de madrugada. Eu daquele jeito que eu era, suja. Mas o Senhor me visitava e falava assim, filha, levanta, eu quero falar com você. Uau. Pega uma caneta e um caderno, que escreve que eu quero falar com você. E ali foi. Foi. Quando eu estava nesse processo, eu voltei para o meu namorado, foi o pai da minha filha, e engravidei dele, dentro da igreja. Né? Mas eu estava no início. Logo no início eu engravidei, eu já estava grávida, na verdade. Né? Mas continuei morando na casa da minha prima, grávida ainda da minha filha. Minha filha nasceu, eu fiquei lá na casa dela. Eu achei que o meu casamento, que aqui a minha vida ia mudar, né? Que tudo ia ser diferente. Mas o plano de Deus era outro para mim. Meu Deus. E ali começou. Aquela dor foi se multiplicando no sentido de que eu tinha muitas marcas, né? Muitas manzelas. E o pai da sua filha, que você engravidou, ele também era da igreja? Ele também foi para a igreja. Ele não era. Também vocês se conheceram fora da igreja? Nós dois fomos. Dentro da Entendi. igreja. Entendi. Ficamos juntos. Aí, por algum período, os pastores pediu para nós nos separarmos de corpos, porque era feio que as pessoas iriam pensar. Né? É um defeito muito grande você fazer isso, separar alguém.
você mudar o que Deus fala com você, porque as pessoas vão pensar. Então, pessoas sendo doentes, em função do que o outro pensa, em função do que o outro acha, né? Porque o que eu penso, o que as pessoas pensam de nós é muito ilusório, não muda. Os mesmos que te aplaudem hoje é os mesmos que te matam amanhã. Os fizeram isso com Jesus, né? É muito forte. E aí você ali teve um encontro com Jesus, Tive. foi para a igreja, vocês se separaram de corpos, esse relacionamento continuou? Continuou até alguém aparecer no caminho. Ele continuou. Foi o ápice da minha dor quando nós nos separamos de corpos. Eu voltei para casa da minha prima. Sim. Eu fui morar com ele, depois nos separamos de lá. Eu fui morar com a casa da minha prima de novo, já com a minha filha com 5 meses. E ele pagava as minhas despesas lá, bancava tudo, até que os nossos documentos do Brasil viessem para nós casarmos. A nossa intenção era casarmos e selar aquele compromisso. Sim. E nessa separação, muitas coisas aconteceram. Tanto da parte dele como da minha. Né? Uma moça apareceu no nosso caminho e essa moça, ele se interessou por ela e me deixou com a minha filha. Foi essa minha dor. Mais uma vez eu fui abandonada. Mais uma vez o abandono. Mais uma vez a rejeição. Mais uma vez a rejeição, a humilhação. Humilhação. E ali foi a minha queda mesmo. Ali foi, eu costumo dizer que das quedas que eu vivi na minha vida, a única que me derrubou no chão, só não me deixou lá, porque dessa vez eu estava com Jesus. Meu Deus. De todas que eu passei, me jogaram no chão. Eu encontrei um antídoto que foi o entorpecente. Eu encontrei um antídoto que foi os relacionamentos que me jogavam para cima, basicamente. A prostituição, a bebida, a droga, isso. Mas dessa vez eu fui jogada no chão. Porém, eu tinha a presença de Deus. Sim. E a presença de Deus, ela foi o meu bálsamo de Gileade. Te sustentou. Ele arrumou uma pessoa, ele se apaixonou pela minha colega, morando eu e ela, de quarto de frente um para o outro. Então, aquele homem que era o meu marido, que eu achava que era o pai da minha filha, o meu marido, ele batia na porta e pedia para mim chamar a minha colega. E eu, como eu posso me dizer, era raça ruim, né? Eu sempre fui uma leoa. Engolia calado, que eu tinha presença de Deus. Aí a molda de Jesus já estava comigo, porque eu jejuava muito, eu orava muito. Eu chamava ela para servir o meu marido. Então, ele dava buquê de flores, ela dava jantar naquela mesa, eu assistia tudo aquilo de camarote. Com a menina pequena no colo. Quantas das vezes ela fez jantares na casa onde a gente morava para ele, eu sentada do lado de cá com a minha filha dormindo, e ali eu respirava fundo para mim não derramar lágrimas aqui, fazer figura parva, fazer figura feia, né, como diz o português. Eu pedi licença discretamente, ia para o meu quarto, chorar demasiado, lavava o meu rosto e voltava. Mas eu aguentei tudo de camarote, porque o Senhor nunca me deixou me acovardar. Você vai suportar, eu vou te suportar. Eu vou te suportar. E o melhor disso tudo é que Deus me falou sobre ela. Meu né? Deus, Esse forte. processo de busca, Deus me mostrou a imagem dela no quarto do meu quarto, na parede do meu quarto. Meu Deus. E hoje, pastora Milene, você vê que tudo isso que o Senhor permitiu você passar, nessa abandono, rejeição, humilhação, isso hoje é a base daquilo que virou a base, a sustentação do seu ministério? Eu acredito que sim. Dessa dor? Essa dor. Eu não recuei. Eu não recuei, pastora. Eu tive algumas quedas no caminho, umas quedas de quê? Tinha dia que eu não tinha vontade de levantar da cama. Sim, claro. Mas eu me levantava. Tinha dia que eu tive vontade de matar essa mulher. Eu lembro que uma vez eu arquitetei matar ela. De verdade. Porque a Milena antiga reinou, o velho homem reinou em mim. E eu fui até a porta, onde ele estava do outro lado, acariciando o cabelo dela, eu olhei no olho mágico. O meu marido, o homem da minha vida, o homem que eu achava que era da minha vida, porque o homem da minha vida é esse que eu estou com ele hoje. E eu achava que ele era o homem da minha vida, eu era completamente dependente dele, porque eu era dependente emocional, né?
Aham. Eu era muito dependente do amor dele, das migalhas que ele me Na dava. verdade, você estava em busca de um pai. Eu estava em busca de um pai. Você estava em busca Ele me de um abandonou, pai. ele me largou no altar. Quando meu pai não podia me abandonar, me abandonou. O outro me abandonou. Quem eu me apaixonei de verdade, o que ele fez? Ele me abandonou na minha frente. Abandonou. Então eu estava em busca de um pai. É isso É. mesmo. Em busca Você, de um na pai. verdade, você não estava em busca de um marido, de um esposo. Você estava tentando cobrir, preencher aquele vazio. Né? Exatamente. E aí, quando você encontrou Cristo, mesmo toda essa dor, mesmo todo esse sofrimento, você sentiu que você estava sendo sustentada durante todo aquele processo de esmagamento, né? Como nós começamos essa Esmagamento. conversa. Todo esse processo, o Senhor te sustentando e falando, filha, calma, tá doendo, eu sei. Mas você Muito tem um esmagamento. pai. No processo, eu estou te esmagando, mas eu também estou te Tudo. preenchendo. O choro, eu vivi Salmos 30, o choro demora uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Eu comecei a andar pelas águas, e ela não me afogou, literalmente. Eu passei pelo fogo, ele não me queimou. Eu passei por vários fatores que você pudesse entender, mas eu aguentei firme. Aguentei firme em Deus, porque o Senhor todas as vezes que eu estava lá no chão, que eu falei assim, eu não vou conseguir. Ele me ia lá, eu senti literalmente, ele pegar na minha mão, levanta, filha. Meu Deus. E nesse processo, uma coisa engraçada que eu quero muito ressaltar, que você nunca está sozinho no deserto. Deus sempre levantou alguém fora daquele veículo que eu estava vivendo para ir lá me pegar no colo, como mãe. Uhum. Deus sempre levantou para mim uma figura materna, Aham. porque eu também fui muito desprotegida maternalmente. Sim. Ele sempre levantou alguém com a figura materna. Primeiro era a minha prima, que foi uma figura materna para mim, Sim. né? Ela me pegou Uhum. com amor, me deu amor de mãe. Depois esse processo acabou, porque o círculo dela comigo acabou, ela foi viver a vida dela, tá tudo certo. Uhum. Eu entendi. Mas quando ela saiu de cena, Deus enviou outra, a Tânia. Ele enviou outra mulher. Essa mulher, ela se compadecia da minha dor. Ela apareceu da igreja do nada, mas a mulher que ela fixou foi eu. Uhum. Ela se compadecia da minha dor e da dor da minha filha. Meu Então, sem acusação, sem me perguntar por quê, ela só me dava amor. Ela me cozinhava, penteava meu cabelo, ficava com a Isabela sem pagamento. Uhum. Eu lembro que eu mudei de cidade, essa mulher foi lá me ver para cuidar de mim. Eu vim cozinhar para você. Meu Como Deus. uma mãe. Isso é coisa de mãe, né? Mãe. Coisa de mãe. Mãe. É. E assim eu fui vivendo, fui Uau. vivendo. Quando esse homem casou, eu orei por ele até ele casar. O dia que ele casou, meu mundo caiu. Acabou. Para mim, assim, foi mais uma vez o meu pai me decepcionou. Uhum. Deus, né? Sim. Porque eu tinha um pai que estava falando comigo ali. Sim. Tinha uma voz falando comigo. Porque você já tinha se convertido. Né? Eu tinha Ali me convertido, naquele então eu ouvi uma processo. voz. Sim. Era uma voz que falava e dava certo. Até aí, tudo que ele falava estava dando certo. Quando este homem casou, eu rasguei um caderno que o meu pai me visitava toda madrugada e mandava eu escrever. Todos os acontecimentos. Tudo que ele mostrou, tudo que ia acontecer. Nada do que eles faziam era surpresa. não era o Senhor surpresa te para revelava. mim. Não era surpresa. Nada. O casamento não foi surpresa. Eu só acelerava o coração. Só acelerava. Mas quando definitivamente eu tava na esperança que isso não ia acontecer. Não ia acontecer. Mas quando ele casou, para mim, foi a paternidade para mim. Eu parei de confiar em homens, em figuras masculinas, e criei a minha masculinidade. Aí mesmo que eu fui masculina. Porque eu falei assim, não tem ninguém que me protege mais. Eu preciso me proteger. Sim. Eu preciso me proteger. Ninguém mais vai fazer graça comigo. Acabei. E eu rasguei aquele caderno, eu lembro, em 2025. 25 não, é agora. desculpa. 2020. 2024, pastora. Eu rasguei aquele caderno, minha filha tinha um aninho. E eu... Não, 2024 foi o ano passado. Peraí, 2005. Estou até baralhada. 2005, há 20 anos atrás. Minha filha nasceu em 2005, 2006 mais ou menos. Isso, 2006. Tá. Ela tinha um aninho. Eu rasguei o caderno e disse para o meu pai, eu nunca mais vou escrever nada que você me disser. Eu nunca mais vou jejuar como eu jejuei. E nunca mais. Eu nunca mais consegui jejuar como eu jejuava.
Eu Meu nunca, Deus. até Jesus me resgatar novamente na minha identidade. Sim, sim. Escreveu, eu lembro que eu prossegui minha vida. Ali eu passei em branco, eu fui para o ministério que era o ministério pentecostal demais, eu Uhum. acessei poder e coloquei muitos band-aids nas minhas feridas. E falei assim, não, isso aqui faz parte de um passado escuro, negro, Sim. mas vamos deixar para lá que enquanto eu vou caminhando, o que eu aprendia na igreja? Uhum. Que enquanto você faz para Deus, Deus faz para você, mas aquela ferida nunca, Sim. nunca era curada, ela só Sim. abria. Uhum. Né? Enquanto você trabalha, Deus trabalha para você. E é verdade, isso é verdade. Porém, você Sim. tem que ter ferramentas certas, certo? Claro. E eu continuei colocando continuei com a minha alma arruinada. Dilacerada, totalmente ferida. Né? Já tinha um ministério profético. Porém, o que aconteceu? Acessei poder, se pedir, dai-se-vos-á, bater que a porta se abre. Uhum. Aquela viúva, ela importunou, ela venceu com o juiz de tanto ela importunar. Então, eu importunava tanto o altar, eu importunava tanto a oração e jejum, que eu fui cheia, Uhum. cheia do poder de Deus. Lembra? Quando a palavra de Deus diz assim que muitos pregaram, profetizaram em meu nome, mas naquele grande Sim. dia, apartai-vos de mim. Uhum. Até isso, então eu fiz muita coisa no nome de Jesus, porque foi vidas que foram mortas e ressuscitadas pela minha vida, no nome de Jesus. Mas o nome de Jesus cura, ele salva e liberta. Porém, eu voltava para casa com a alma o quê? Deslacerada. Eu se tornei uma mulher mandona, uma mulher protetora, justiceira. Eu tornei uma mulher extremamente eu tinha tempo para todo mundo, porque uma fuga de não ser protegido, então eu queria proteger todo mundo, eu ajudava todo mundo. E eu tinha uma família. Agora eu tinha uma família, pronto. Eu tinha uma família que eu pedi a Deus. Deus me deu uma família. De graça, de paz, um pai maravilhoso, uma filha maravilhosa. Deus me deu uma filha desse casamento. Só que eu não via a plenitude neles. Uhum. Eu via problema neles. Porque, na verdade, eu não via cura no meu marido. Era um homem que não caminhava, não andava. Uma filha que não morava como eu. E assim eu fui prosseguindo. Eu fui fazendo visita, pregando isso e aquilo e aquilo. E meu marido, como é uma pessoa extremamente fleumática, o fleumático, ele tem problema de prosseguir. Prosseguir no sentido de que quando ele não é moldado nesse sentido, eu vou até um ponto. Então, a energia dela é muito alta e eu não vou suportar essa energia aqui. O fleumático, ele tem esse bom dom de quê? De honrar. Ele de honrar as pessoas. Então, para você aparecer, eu prefiro te honrar, porque se eu não tenho, você tem, então é melhor você fazer. E isso existe muito na minha casa. Sim. Se eu não tenho o que você tem, então para você aparecer, para você não sofrer, porque essa também era a dor dele, eu prefiro me anular. Então ele se anulou. O fleumático, ele também tem resistência, além de resistência e mudança, ele não gosta muito de arriscar. Exatamente. Né? Exatamente. Porque aí, como você passou por um processo, né, ao De longo risco? da sua jornada, de sempre só correndo perigo, sempre em risco, Não sempre tinha em medo. risco. Então, não tem medo de arriscar, porque a sua luta ou fuga, seu processo aqui cerebral de luta ou fuga está bem ativado. Bem ativado. Né? Ou eu fujo ou eu vou partir para a luta. Não tinha como. E tem a coisa o que eu fleumático, ele é mais calmo, né? Ele não é muito de atacar, ele não é muito de agir, ele prefere ficar mais quietinho no canto dele. Prefere até às vezes, poxa, eu não vou fazer, já que Se anular, tem alguém fazendo, se isolar. para que eu vou fazer? Ele se isola. Agora, ele amadurecido, ele é um bom partido, né? Ele prospera na atividade dele, assim como o fleumático, assim como o colérico, assim como a nossa personalidade. Sim. E eu fui. Até que, 3 anos atrás, eu vim embora de 2019, resumindo muito aqui a história. 2019 vim embora para Portugal de novo, isso no Brasil. Ah, você voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil em 2013. Então, no meio desse processo, casou, teve filho, já tinha o filho que estava no Brasil, Sim. A filha com o relacionamento já estava comigo, que estava aqui com você. Casada. E aí você casou dentro da igreja e tal, bonitinho, tudo certinho. Segui todos os padrões eclesiásticos. Com o seu atual marido. Aí você teve filho com esse marido? Temos uma filha. E foram embora para o Brasil? Aham.
Ele, você e os filhos todos? Casamos em 2008. Nós vivemos na igreja que nós estávamos há 10 anos, depois de 10 anos. Ali nós crescemos eclesiasticamente, eu diaconisa, missionária. Eu fui consagrada pastora em 2012, nesse avanço. E em 2013, eu já tinha uma promessa de Deus me levar para o Brasil. Deus falou que me levar para o Brasil por um tempo, para me resgatar o meu filho. O meu filho, porque eu comecei a orar muito pelo meu filho. Meu filho não sai da minha cabeça, ele fazia parte das minhas orações, pensamentos. Aí eu já comecei a entender que Deus não ia me levar ao Brasil do jeito que eu era. Porque o Senhor disse que eu só ia me levar ao Brasil transformada. Depois que já tivesse passado. Exatamente. Então, eu saí com 19 anos, eu voltei casada, uma família, minha família de pais, a gente era pastores. E fomos embora todo mundo na intenção de ficar. E ficamos 6 anos no Brasil. Ficou muito tempo. 6 anos. 6 anos depois, em 2019, nós retornamos para o Brasil, porque já era tempo de Deus aqui, de retornar. Voltamos para Portugal. Em 2022, eu fui pastorear uma igreja, a minha antiga igreja que eu era. E quando eu fui pastorear essa igreja, Deus me mandou entrar. E quando eu entrei para pastorear aquela igreja, que já era do nosso pastor antigo, nosso presidente, uma voz, aquela mesma voz, era aquela voz que me falava comigo há 20 anos atrás. Ela veio de novo, a voz de Deus. E eu conhecia a voz de Deus. Conheço a voz de Deus. Ela é diferenciada de tudo, ela te atrai, ela é como uma sarça ardente. Ela vai te atraindo para perto dele, assim, ó, e você vai sentindo uma leveza. E ela falou assim, filha, eu quero te curar, é tempo de você ser curada. Uau. Isso agora em 2022. Em 2022. Ela veio falando comigo. A cura que eu tenho para fazer com você é dentro da sua casa. Não é mais em multidões. Uau. Mas eu não conseguia desmiuçar, destrinchar aquilo tudo. E ela foi só me colocando por parábola, enigmas, né? Eu costumo dizer que Deus trabalha por enigmas. E foi me falando em porções, até que o Senhor foi me aquecendo mais com aquela sarça. Eu vou te curar, eu quero te curar, é necessário te curar. Você precisa ser curada, filha. E aquela voz me chamava de filha. Filha, 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 filha. Eu vou começar a tirar todo mundo de perto de você. Compramos um lava-jato pela minha impetuosidade, não deu certo, pastoreando igreja, com famílias morando na minha casa. E eu sem poder, assim, até ser o que eu era. Eu tive que manter um padrão, porque que as pessoas acham, mais uma vez. Só que o meu quarto começou a ser o meu refúgio. Né? Eu lembro que eu tive uma visão no meu quarto, que havia um corredor de água. Aquela água descia, uma chuva descia e parava muito lixo na porta do meu quarto. Por quê? Existia muito lixo. O lixo que tinha era lá dentro. Uau. Não era no meu quarto, o lixo que tinha lá dentro. E Deus foi começando a fazer faxina na minha vida. Eu vou te curar, eu quero te curar, eu quero te curar. Resumindo, ele me tirou da igreja, me pediu para me descer do púlpito. Literalmente, me pediu para me descer do púlpito, entregar o cajado para ele, entregar meus filhos, entregar minha casa, entregar meu endereço, entregar meu lava-jato, entregar dinheiro, entregar tudo. Por amor a ele. Quando ele falou assim, eu quero que você entregue o teu marido para mim. Aí eu falei, claro, meu marido é do Senhor. Mas eu entreguei, 2 semanas depois eu peguei de novo. Eu peguei de novo meu marido, porque jamais poderia viver sem aquela dor minha, né? Aquele comando. Eu ia comandar quem? E agora que tinha encontrado alguém para tentar preencher aquele... Imagina. Para mascarar, né? Porque não preenche, é só para lhe remediar aquele buraco, aquele vazio na alma. Exatamente. Né? Aí eu fui lá e busquei meu marido de novo, a minha dor, porque eu digo hoje que ele era a minha dor no sentido de quê? Ele era meu vício, né? Meu vício de controlar. Meu vício de mandar, meu vício de fazer, né? Fazer por ele. Se você não faz, eu faço. Então, quando ele pensava, eu já fazia. E sentia orgulho daquilo. Era orgulhosa demais. Era muito orgulhosa. E busquei meu marido, levei. O Senhor organizou uma situação disso tudo. Eu fui para Luxemburgo, fiquei 1 ano trabalhando seguramente, achando que meu trabalho eu ia só preencher uma situação financeira. Né? Foi a nossa contrapartida, nós quebramos financeiramente. Aí entregou a igreja, quebrou no lava-jato, as pessoas que estavam na sua casa que você ajudava foi embora. E abrigava foram embora. E você foi embora para Luxemburgo como eu fiquei sozinha, trabalhar.
Ficamos só nós dois, só nós quatro sozinhos em casa. E eu falei assim, uau, então quer dizer que Deus quer me curar e é aqui que ele vai me curar. E ele continuou falando, eu vou tirar todo mundo de perto de você. Aí eu comecei a assustar, porque como eu vou tirar todo mundo de perto de você, já começando a falar de pessoas, filho e marido. Aí eu comecei a ficar assustada. Tirou e foi tirando. Eu quero que você... o que eu quero fazer com você, o milagre que eu quero fazer com você, é só com você. Eu lembro que um dia que eu fui para Luxemburgo, voltava para ver meus filhos, e eu chorava demasiado na minha cozinha, que lá era meu lugar de refúgio, para minha casa estava lotada de gente. Eu ainda aluguei alguns quartos, né, para me manter as despesas. E eu pedi... Suas filhas ficaram aqui? Minhas filhas ficaram aqui. E seu marido? Meu marido voltou para cá. E aí eu lembro que vou ficar aqui. O Senhor falou, foi nesse estágio que o Senhor falou comigo assim. Falei, Deus, por que o Senhor não quer que eu fique aqui? Por que, Senhor? Eu não entendo. Por que o Senhor quer me curar lá longe? O Senhor pode muito bem me curar aqui com a minha casa, meu conforto, os meus filhos, meu lar. E eu ouvia uma voz falando comigo exatamente essa voz. Tudo que eu quero fazer com você é te tornar o plano original. Ao meu plano original. Meu Deus. E eu até comentei com a minha irmã na altura o que é esse plano original. Nós ficamos matutando o que seria isso. Até eu descobrir, quando eu retornei para Portugal, para Luxemburgo, mais uma vez ficar sozinha com o Senhor, e lá o Senhor trabalhava, o Senhor descia no meu trabalho comigo e falava comigo, passeava comigo, como Deus descia no Jardim do Éden, ele descia no meu trabalho, porque a minha chefe só me colocava em ambientes para eu trabalhar sozinha, sabe? Deus usou ela para isso. Ele me queria sozinha. Eu só fazia trabalho sozinha. Aonde ali eu me derramava naquele local de trabalho. O Senhor falando comigo, mostrando minhas feridas lá do meu passado. Meu Deus. E ali eu fui. Nesse processo todo de paternidade, a primeira coisa que ele faz, ele manda eu buscar uma irmã minha lá do Brasil para cuidar de mim. Eu achando que eu ia cuidar dela, mais uma vez, né? Cuidar dela. Mas, na verdade, ela estava ali só para ser minha enfermeira espiritual. Só para ser o meu ouvido. E ali ela foi me curando, ela foi meu antídoto. Ela me curou literalmente, que foi minha irmã biológica. Uma irmã minha biológica que eu não via, que eu não tinha contato. Foi aquela mesma irmã que tirou você daquela situação? Não. Por incrível que pareça. Eu achei que essa irmã seria o meu bálsamo, nunca foi. No bálsamo no sentido de nunca foi espiritualmente. Sim. Essa irmã que eu não conhecia, não via, nós não tínhamos empatia uma com a outra. E a vida aconteceu, rolou. E eu trouxe ela para ficar perto de mim. E ela foi de grande avalia. Eu fui de grande avalia na vida dela. Ficamos nós duas ali, foi meu trabalho de cura. E a primeira coisa que Deus me pegou mesmo, falando Deus Pai, foi resgatar a minha identidade. Aí sim. Uau. 43 anos eu tinha. Meu Deus. Isso tem quanto tempo? Tem 3 anos? Não, vai fazer 2 anos. 2 anos. Uau. Ele resgatou, porque 3 anos a voz disse, eu quero te curar. Sim. E nesses 3 anos eu fui no Brasil, fiz um monte de coisa. Meu pai morreu, meu pai de criação morreu, né? Faleceu. Muita coisa aconteceu, eu fui para outro lugar, muita coisa. E há 2 anos atrás, o que ele faz? Ele resgata a minha identidade. Uau! E como que foi esse processo de resgate da identidade? Ele me levou lá atrás. Ele me levou no lugar que eu fiquei parada, onde foi minha dor. Foi curar a menina que foi ferida, a menina que foi abandonada. Exatamente. Ele me levou essa menina que desprotegida de pai e mãe. Né? Primeiro ele mostrou a consciência. Isso foi você sozinha ou você teve algum terapeuta? Eu tive uma terapeuta. Psicólogo? Como que foi esse processo assim? Às vezes a pessoa que está lá de lá nos assistindo não sabe. Ele me levou como? Ele me levou como? Ele me levou como? Então, isso foi numa sessão terapêutica, foi em aconselhamento, ou foi em sonho, em visão, em revelação? Como que foi como que ele te levou? Como que ele te levou a essa situação? Como é que ele levou? Lembra da minha irmã? A minha irmã... A que veio do Brasil. Para ficar em Luxemburgo. Exatamente. Com você. Ela gastou R$50 mil para inteligência emocional e para transformar a empresa dela, certo?
Só que nesse meio período, Jesus pegou ela lá no Brasil. Infelizmente, nesse processo, não sei se é felizmente, porque nada pro Senhor é por acaso, já tinha um plano na vida dela. Ela perdeu o filho dela, de 15 anos, e foi aí que ela também ouviu a voz de Deus, como eu também do lado de cá ouvia, Aham. né? E Sim. Jesus pegou ela e o Senhor falou com ela assim: os 50 mil que você gastou para ler livro, isso que você estudou neurociência, psicologia, psicanálise, você fez master coach, você fez inteligência emocional, para fazer. E quando você estuda a inteligência emocional, lá você não aprende só o financeiro, você aprende que é tudo um conjunto. Isso é um princípio, tudo é um conjunto. Você tem que estar bem espiritualmente, corpo, alma e Corpo, espírito. alma e espírito. Exatamente, é um conjunto. E essa mulher teve um encontro com Deus, assim, surreal. Uau. É uma mulher, assim, que ela se especializou em cuidar de mulheres, ela se aprofundou em profundidade de cura. Essa terapia de curas, descoberta de cura, foi se atentando na vida dela depois que o filho dela morreu. Ela foi fazendo curas espirituais, não é? Com pastora Tânia Teixeira, foi fazendo esse Ana processo Teresa. Tânia Teresa, exatamente, com Aham. processo de cura, ela descobrir como funcionou, por que ela fez tantas coisas, ela foi descobrindo por quê. Uau. Ela fez tantas coisas, por que onde ela estava. E isso, o Senhor falou assim, larga os livros e pega o meu livro. 3 anos lendo Bíblia, dentro de um Meu quarto. Deus. 3 anos minha irmã ficou. Jejuando, lendo Bíblia. Jejuando mesmo. Eu nunca conheci uma pessoa que jejuasse, eu aprendi a jejuar de novo com ela. Uau. Essa mulher me ensinou a jejuar. Eu achei que eu sabia jejuar. Jejuar sem raiva, jejuar sem nervoso, jejuar sem ira. Eu aprendi a jejuar na leveza com ela. Uma sabedoria incondicional. Uma mulher que inspira sabedoria. E foi ela que foi a minha terapeuta espiritual. Uau. Porque ela conversando comigo sobre processo de profundidade, Espiritual e emocional. E emocional. Porque aí ela já tinha essa bagagem das Ela tinha muita terapias, bagagem. do autoconhecimento, né? De inteligência emocional. Então, ela já foi te ajudando no processo de identificar as suas feridas. Exatamente. Ela Uau. foi, nessa bagagem toda, ela conhecendo Jesus, sabendo já as ferramentas que ela tinha, isso levou ela para perto de Deus. Então, ela descobriu que nada mais, nada é, que neurociência é Romanos 12:2. Né? É reprogramação de mentalidade. O que Hebreus 11 diz? Hebreus 11:1. Aqui a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza e a convicção daquilo que eu quero. Reprogramação de identidade. Busca a mulher que você quer ser. Então, como eu quero buscar a mulher? Eu não quero ser essa mulher que eu era. Eu busquei. Né? E ali foi, o primeiro resgate foi, principal, existe um princípio espiritual. Existe um princípio. O princípio da riqueza, qualquer princípio, o princípio da riqueza, o princípio da pobreza, o princípio de eclesiasticamente falando. E Deus nunca vai pegar uma mulher, pegar o marido dela primeiro, curar ele para botar numa mulher ferida. Nunca. Ele vai curar a mulher primeiro. Porque a mulher, ela é o esteio da casa, ela é a fertilização de uma família. É um ventre que gera. Se eu não estava gerando, se o meu casamento estava morno, porque alguma coisa em mim estava estéril. Né? Quem traz essa leveza dentro de uma casa? É a mulher. Essa leveza desse arrumar, desse perfume, é a mulher. E essa lâmpada estava apagada dentro de mim. Aí o pai fez o quê? Primeira coisa, os 4 pilares, ele não foi lá nas minhas finanças. Ele não veio de trás para frente. Ele não me resgatou como mãe. Não. Ele não me resgatou como esposa primeiro. Não. Ele veio como Filha, pai, como como pai. filha. Uau. Ele veio no princípio. Qual o princípio do mundo? O plano original. Eu te criei para mim manter um relacionamento com você. Mas no decorrer da vida, o mundo foi roubando de você. A mansidão, a coragem, a fé, a doçura. E ali eu fui me tornando amarga, fui misturando. O negócio é botar líquido nessa água, você vai alterar aquela. Ela é uma água, bebe, tudo bem, mas é alterada, sabe? E aí ele resgatou minha identidade. Resgatou minha identidade, ele me levou no meu pai. Uau. Me levou no meu pai. No meu pai biológico, claro. Que para mim não fedia nem cheirava, mas ele teve que feder para mim. Eu tive que reconhecer que ele é meu pai, que através do sêmen dele é o fato de eu estar aqui,
que ele fez o que ele sabia fazer, ele não sabia fazer diferente. Eu precisei Uhum. honrar ele por isso, honrei ele por isso. Porém, pela a má postura dele e os 30% que ele não teve coragem de reagir, ele me trouxe muito prejuízo. Ele causou em mim muitos prejuízos. E eu vim decrescendo isso aí. Eu vim machucando pessoas, porque eu fui machucada com ele. Uhum. E aí, Você reconheceu que ele teve, sim, a sua parcela de culpa, mas você também conseguiu perdoar, perdoar meu pai, entregar para ele o que é o que era dele. o que é dele. A dívida Reconhecer. dele é Se dele. eu estou aqui, eu sou através do sêmen dele, a semente dele. Reconhecer, ter Reconhecer, gratidão, gratidão. porque a vida ele te deu e Ele tudo. só pôde fazer, tá tudo certo. Se eu só posso te dar aquilo que eu tenho, sabe? Eram as confusões da mente dele. Ele só pôde fazer aquilo porque era o que ele sabia fazer. Acredito que ele veio repetindo padrões lá de antigo. Então, ele só fez comigo. E depois foi no meu pai. O meu pai é de criação, que já é falecido. Que, para mim, eu titulei meu pai como uma pomba. Eu sempre falava isso, que meu pai era uma pomba. Meu pai nunca me bateu, meu pai nunca me abusou, meu pai nunca me tocou. Meu pai era um pai maravilhoso. Porém, esse pai maravilhoso, essa pomba, ele foi tanto omisso como o meu pai que me abandonou. Ele, o que ele fez? Ele não se posicionou quando ele precisava. Foi negligente. Então, eu tive que fazer o quê? Ele causou prejuízo em mim. Da mesma forma que o pai biológico. E aí, o que você faz com toda essa informação? Você alimenta isso com raiva ou você, seja inteligente e decide, vou mudar isso? Eu decidi mudar. Pedir perdão a ele, entregar aquilo que era dele, agradecer por ele ser um homem fantástico, ter cuidado de mim. Nunca deixei de faltar nada de casa. Mas entregar para ele, no mundo espiritual, onde demônios tinham legalidade sobre a minha vida, de contratos assinados, aquilo que era dele, pegar do trono aquilo que era o meu. Aí eu fui resgatar da minha identidade. Depois ele foi na minha mãe, minhas duas mães, que era duas autoridades fortíssimas que eu herdei. Tanto aquela que eu copiei, que eu repliquei ao ver, tanto aquela que eu gerei heranças. Porque as heranças que eu herdei não foi da minha mãe de criação, mas sim da minha mãe biológica. Entendeu? Então, na minha mãe biológica, eu herdei maldições hereditárias da minha mãe biológica, porque é minha linhagem. Da minha mãe de criação, eu fui programada e repliquei o que eu vi. A tradição, os costumes, o padrão. O padrão. De comportamento. Eu padronizei ela. O comportamento dela. Imitou. Como uma boa filha, eu vou replicar o comportamento. Se ela porque os filhos não aprendem tanto com o que dizemos, né? Nós pais dizemos, com o que nós fazemos. Sim, ela foi manicure, eu fui. Ela gritou, eu gritei. Ela que saiu para trabalhar, quando as coisas estavam ruins dentro de casa, eu fiz também. Entendeu? A gente vai só imitando, replicando. Aí, quando Deus me fez isso com as minhas mães, com as minhas duas mães, eu fui no poço. Aí eu tive que olhar para minha mãe de olho no olho. Por que você fez isso comigo? Você trouxe prejuízo na minha vida. Porque você tem parcela de culpa, sim. Se eu posso mudar hoje, com 43 anos, e não quero mudar, eu sou negligente com os meus filhos. Sim. E Deus vai cobrar de mim naquele dia. Cadê a família que eu te dei e você? O que você fez com ela? Você falando isso, eu estou me lembrando de um episódio com meu pai. Antes de vir para Portugal, eu já estava decidida a vir, né? E eu sentei para ter essa conversa com meu pai. Meu pai sempre muito carinhoso, um pai, assim, presente, mas não foi um pai protetor, nem provedor, e nem um pai que me protegeu, né? Protetor mesmo. E aí eu tive que ter essa conversa. Foi uma conversa muito difícil. Antes de vir para cá, eu tive que falar para ele e fazer essas perguntas que um adulto maduro consegue fazer sem aquela dor, sem trazer aquela acusação para ele. Acusação, mas eu fui ferida, mas eu fui abandonada, né? Eu tive um prejuízo, eu fui abusada, né? Eu fui abandonada, eu fui colocada em lugares assim como você, lugares de medo, lugar de desproteção.
aonde eu fui abusada de várias formas. Meu Deus. Né? E, infelizmente, no meu caso, houve abuso sexual Sim. dentro da casa dos meus avós. Meu Deus. Dentro da casa dos meus avós paternos, que ele achou que estava me deixando num lugar seguro. Não vigiou né? isso. Não vigiou. E dali um abismo vai Buscando buscando outro abismo. Mas essa conversa, igual você falou, eu fugi durante a minha vida toda. Eu vim ter coragem, depois de crente, depois de pastora, depois de convertida, servindo como você. As minhas feridas foram ficando de lado, só colocando um band-aid. E Deus preparou antes da minha vinda esse encontro. E ali é onde acontece a verdadeira cura. Cura, verdade. Porque nós temos a coragem e a ousadia de perdoar, que não é fácil, né? Liberar perdão, mas falar. Eu estou te perdoando, dá nome, né? Dá nome às coisas. Eu estou te perdoando, sabe por quê? Porque você me feriu nisso. É isso. Eu fui prejudicada nisso. Eu fui ferida, sim, eu adoeci aqui, então, mas eu te perdoo. Mas eu te perdoo. Não é sobre ele. Não é sobre mim agora. O perdão é uma decisão. Doeu, mas eu decido perdoar porque eu não quero continuar. Não quero continuar. Com essas feridas abertas. Né? Exatamente. E o perdão é o primeiro passo para que as coisas comecem a fluir. A fluir. Mudar de vida, autoconhecimento é você ter consciência. Então, como é que a pessoa hoje muda de vida? Ela fala, o que eu faço? Estou perdida. Você tem que ter consciência de quem você é hoje. E do que está acontecendo com você hoje. Quando você tem uma consciência, a palavra de Deus diz assim, que os meus filhos recebem mal porque pede mal. E por muitas vezes, espiritualmente falando, o inimigo, ele coloca a minha situação debaixo desse pano, esconde ali, ó. Não, não tem nada a ver, não. Já passou já. Sabe? Eu começo a falar aquilo de tantas vezes que aquilo se torna uma verdade. Então, uma mentira falada, uma falsa mentira falada 10 vezes, ela vai se tornar uma verdade. E para ela se tornar uma mentira, me reprogramar, tirar aquele lixo dentro de mim, custa. Exatamente. Eu tive consciência do que eu vivi, de quem eram meus pais, de quem eu era, porque eu repliquei aqueles padrões. Agora eu sou adulto, a responsabilidade é minha. Não posso, eu tive responsabilidade nesse caminho, que eu não posso alimentar os meus filhos com comportamentos meus, fazendo com que os meus filhos levem para o lar deles aquilo que eles viveram com os pais deles presentes. Sim. Que eles levem do trono como filhos cristãos, que meus filhos, a minha família, a família cristã, as minhas filhas levem do trono somente o que os céus têm para ela. Que ela não seja uma mulher insubmissa ao marido, uma mulher mandona, uma líder, sabe? Que às vezes todo mundo vai achar que a mulher de Deus vai de dentro de casa, tem essas deficiências. Então, ali eu fui tendo consciência, abrindo leques, consciência e maturidade, o Espírito Santo e alguém do teu lado. É muito bom você ter alguém do teu lado ali para te ajudar. Você foi reconhecendo cada ponto, e foi pontuando. Que precisava ser tratado. E ali eu fui logo pegando, abrindo mão daquilo, reprogramando aquilo que era meu, pegando aquilo que era meu direito do trono. E eu digo, como eu estava falando ontem numa live, que aquilo foi exatamente isso. Quando você resgata a tua mente, pastora, o que acontece? O Senhor te dá uma terra nova, que é o teu coração. E tudo aquilo que você plantou, você lembra a velha fase? Que tudo aquilo que você planta, você colhe? Eu só falava coisas ruins sobre mim e eu colhia coisas ruins, certo? Então, ele me deu uma terra nova. E nessa terra nova, ele me deu a oportunidade, novamente, de plantar novas sementes. Sim. E eu comecei a plantar novas sementes. Sobre a vida do meu esposo, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos. E alguma semente vai brotar, daqui 10 anos, outra vai estar gerando frutos, mas o importante é que eu fiz o quê? Que eu fiz nova semente ali, um campo fértil. E nesse processo que o Senhor resgatou minha paternidade, a minha feminilidade, que é a minha identidade como mãe, minha feminilidade, eu fui para ser feminina, fui ser filha. Então, filha, agora você é minha filha, agora eu quero que você seja menina. Eu te gerei com um órgão feminino. Você é mulher, feminina, mansa, doce, Eclesiastes 5:22.
Ele me levou lá para Eclesiastes, desculpa, me levou para Gálatas 5:22. Aprendeu os dons, né? Os 9 dons: mansidade, temperança, autocontrole, não é? Ele começou a me ensinar sobre isso. E ali foi me ensinar a ser menina. Depois ele me ensinou a minha vida espiritual e financeiro, resgatando esses 4 pilares da minha vida. No último pilar que aconteceu tudo isso, ele me levou a esse homem que eu achei que eu tinha perdoado, que tinha dado tudo certo. Ele me levou lá, porque lá, nessa dor que eu tive, que eu caí de vez, eu rasguei esse documento que eu tinha. Eu rasguei esse mandamento. Rasguei e tive problemas no céu. Falei que eu nunca mais queria jejuar e escrever nada. Foi aí que ele me levantou nessa hora, né? E mandou pegar uma caneta e um papel. Aqui, filha. Eu quero te tornar ao seu plano original. Ele resgatou, né, a sua origem. A né? origem, porque... A sua verdadeira essência. Minha verdadeira essência. Para que você foi criada. Foi aí, ele mandou escrever e disse assim, a sua história. Você vai escrever como você está aqui, por quê, quais foram as renúncias. Abre leques da sua vida, seja vulnerável a contar mesmo. Não fale de ninguém, fale de você. Escreve, porque esse será o seu primeiro livro, chamará A Minha Cura. Uau! Esse é meu livro. Por falar em Minha Cura, o seu livro, né, pastora? Tudo isso que você passou te deu essa bagagem, né? Você falou da terapia, nós não falamos aqui, é importante ressaltar. A pastora, em todo esse processo, ela descobriu a psicanálise, né? Sim. Em todo esse processo de dor, ela descobriu a psicanálise e foi estudar. Fui estudar psicanálise. Foi estudar psicanálise no Instituto Vem Viver. Vem Viver. Vem Viver. É um instituto brasileiro? É. E aí você foi fazer online? Fui fazer online porque, para mim mesmo, não foi nem intenção de... Eu fui fazer esse psicanálise, não foi intenção de fazer nada com ninguém. Era só uma autoajuda para me entender o comportamento da minha filha, porque a minha filha é adolescente, nesse processo todo, talvez o adversário se aproveitou da situação. Sim. E eu fui só fazer psicanálise mesmo para me entender o comportamento da minha filha, para me ajudar a minha filha. Sim. Porém, nesse período, o Senhor já me pediu logo, não quero que você partilhe problemas da sua intimidade com ninguém. Eu quero que você né, que você vai resgatar a identidade da sua filha como eu resgatei a sua identidade. A sós. A sós. Uau. E eu comecei a escrever no espelho da minha filha e mandando ela ler quem ela era de verdade. Porque aí o adversário queria fazer com ela o que ele fez comigo. Por ela ter muito meu perfil de milênio anterior. Sim. Eu fui me conhecer. Ao me conhecer, eu passei a conhecer a personalidade da minha filha hoje, de 14 anos. Uau, é porque também ela foi vendo padrões, né? Ela foi vendo o seu, e ela tem seu esse comportamento perfil. E ela foi repetindo. Ela já tem esse perfil leoa, executora. Mas aquela leoa, se o pai não tiver uma visão e de trazer ela com amor para perto, é aquele pai, se fizer assim, se você quer ir, vai embora, ela faz como Milena atrás. Ela vai embora e não volta, entendeu? Porque ela é impetuosa. Sim. Né? Então, aí eu fui buscar padrões em Deus, eu fui buscar resposta em Deus. E quando eu fui buscar resposta na psicanálise, na psicologia, o Senhor chegou junto comigo. Falou comigo, você vai curar a sua filha, resgatando a identidade dela, mostrando para ela quem ela é, de verdade, amada, perdoada, acolhida, eleita, estudiosa, inteligente, sábia, honesta, uma filha presente, nada daquilo que ela estava crescendo. Sim. Ela reprovou de anos, minha filha teve vários problemas. E nesse período eu fiquei dentro de casa, resgatando, chorando à madrugada, passando a tarde toda no quarto da minha filha, orando, profetizando, fazendo com que ela usasse profecia. Mudei o meu comportamento de fala, a minha narrativa. E foi assim, cuidando da sua filha, que você criou esse método Ativa Leoa? Esse Ativa Leoa, ele nasceu depois do livro. Ah, o livro veio antes. O livro veio antes. Em todo esse processo. Na verdade, eu fui andando passo a passo, sem saber o próximo passo. Sim. Existe uma frase que eu aprendi nesse processo, que eu não preciso ter a visão da escada toda. Uau. Apenas o primeiro degrau. E o Senhor foi me dando processo, sem me dar a direção do próximo. Primeiro, meu processo era escrever no caderno. Aí eu não sabia como fazer o livro, porque eu não tinha, eu voltei sem zero euro. Ficar dentro de casa, eu não tinha direito de colocar a cara na janela. Minhas redes sociais foram desativadas. Então, não tinha como fazer.
que Deus fez? Mandou uma pessoa dos Estados Unidos para dentro da minha casa, que tinha 4 livros prontos, dona de editora, Uau. a qual ela me deu a direção para que meu livro hoje estivesse pronto na Amazon, chamado livro A Minha Cura. A Minha Cura. Se você que está aí do outro lado e já sentiu um impacto, se sentiu impactado por essa história dessa leoa, né? O livro dela está na Amazon. Exatamente. Chama A Minha Cura. Chama na Amazon, só você digitar lá na plataforma da Amazon. Milene Ferreira Lima, A Minha Cura. Ele vai chegar onde você estiver. Isso mesmo. E você vai comprar com a moeda do país. Boa. E nós vamos colocar também na descrição do vídeo, nós vamos colocar as suas redes sociais, vamos colocar o nome do livro e onde as pessoas encontram. Uau, é isso. Tá. E sobre isso, pastor, que foi esse livro, aconteceu, ele está ainda só nas plataformas, eu ainda não fiz o lançamento, porque eu estou esperando o próximo passo, eu estou andando de passo a passo. E nesse mover de dentro de casa, eu comecei a estudar mais sobre reprogramação de mente, mais sobre terapia, mais sobre inteligência emocional, de tudo aquilo que Deus fez comigo, com essa terapeuta, minha visão se despertou, com a psicanálise. Sim. Eu não posso nem colocar muito psicanálise aqui. Eu fui me interessando por essa mudança de mentalidade. Sim. Foi aí que eu criei, né? Escrevendo, estudando, ferramentas de madrugadas e escrevendo. Sem condições para fazer mentoria. Aí meu marido, a vida mudou, meu marido teve condições para mim patrocinar em mentorias, e eu fui estudando. E ali eu montei um método chamado Ativa Leoa. Boa. Ele é explanado por 4 pilares, por 5 pilares. Despertar na mente, eu saí do piloto automático, identificando padrões mentais repetitivos. Né? Eu ajudo você a curar a menina ferida, a qual a menina que foi ferida lá no passado, trazer para que essa mulher nasce. Né? Nesse processo, nós vamos ativar a sua mente, vamos reprogramar a sua mente de tudo aquilo que você foi programada no passado para um tempo presente. E nós vamos alinhar essa mulher no propósito dela, a qual ela foi chamada para ser. Né? Ajustar esses hábitos de padrões que a gente tem, que a gente mesmo fala sobre nós. Sim. Muitas vezes a gente acha, espiritualizamos tudo, mas é o que nós falamos, nos condena. Né? Nós falamos e o que nós fazemos. Exatamente. Né? Isso nos coloca... as nossas atitudes, as nossas ações é que vão abrindo essas brechas. Exatamente. Né? Aí a gente pensa assim, poxa, eu passo a vida toda orando, mas eu não orava, não jejuava, por que eu não fui curada? Porque eu tinha padrões repetitivos na minha mente. Precisavam ser quebrados. Que não me fazia avançar. Uau. Aí, em Romanos 12, eu criei esse método, pastora, baseado na palavra de Deus. Em Hebreus 11, 1. E Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo disse, não nos conformeis com as coisas desse século presente, mas sejai-vos transformadas com o poder da sua renovação de quê? Da sua mente. Para que eu preciso mudar? Para que eu preciso estudar? Para que eu preciso buscar ferramentas novas? Para que você possa experimentar, né? Coisas boas, agradável, perfeita vontade de Deus na minha vida. Então, existe um casamento perfeito? Existe. Existe uma família plena? Existe. Né? Existe uma mente saudável? Existe. Mas aí eu tenho que buscar. Renunciar o meu orgulho, quebrar o meu orgulho todos os dias. Quebrar o meu orgulho todos os dias. Reconhecer os erros. Reconhecer os meus erros. E estar disposta à mudança. A mudança. A mudança começa na mente, mas ela tem que fluir para as atitudes. O meu corpo só vai aonde a minha mente chega primeiro. Isso. Então, não adianta falar que eu quero ir, sendo que o meu comportamento, o meu andar, não vai na direção. Tá certo. Foi isso que... Que lindo. Olha, você que está aí até agora nos assistindo, se gostou desse conteúdo, curte, comenta, fala de onde você está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que esse conteúdo seja relevante. Eu tenho certeza que essa história, esse testemunho impactante, ele pode ter mexido, assim como mexeu comigo, ele pode mudar vidas, ele pode transformar vidas. As redes sociais da pastora Milene vão estar aí no link da descrição do vídeo. Vai estar no link, não, vai estar na descrição do vídeo. E
se você quer saber mais, conhecer mais sobre o método Ativa Leoa, se você quer comprar o livro dela, que chama A Minha Cura, está disponível na Amazon. E se você quer conhecer mais sobre essa mulher maravilhosa, ela vai falar agora as redes sociais dela, qual que é o seu arroba, deixa aí o seu arroba para as pessoas te encontrarem. E, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Nós precisamos encerrar. Eu ficaria aqui horas ainda ouvindo essa história, também, né? Mas você vai deixar aqui, nessa câmera aqui, as suas redes sociais. Ok. Primeiramente, quero agradecer a pastora Débora por essa oportunidade aqui do Instituto Adonai. Esse nome é tão forte, né? Ele já impacta o nosso coração, traz muito impacto. Essa oportunidade incrível, esse lugar incrível que eu estive. As minhas redes sociais, que eu trabalho hoje, se chama, lá no Instagram, @milene.lima.cura. milene.lima.cura. Essa é a minha rede sociais do meu Instagram. Sobre o meu livro, já vai estar escrito lá o nosso link. É Milene Ferreira Lima. A Minha Cura é no link da Amazon. Bom, você quer saber mais sobre o método do Ativa Leoa? Você me chama lá no nosso direct, que eu vou estar tendo prazer de falar com você, te dar uma sessão, conversar, bater um papo contigo, tomar um café contigo, porque hoje, pastora, eu não só mentorio online, eu tomo café com as minhas mentoras. Uau, porque eu acho que relacionamento é isso. Não basta só eu ver uma pessoa na tela. A não ser que eu tenha uma pessoa lá no Brasil, como eu tenho nos Estados Unidos, eu tenho uma aluna nos Estados Unidos. Nós vamos ter agora uma equipe de aluna no Brasil. Mas eu estou com o propósito de ir lá e tomar café com elas. Sim, claro. Mas aqui as minhas alunas, pastoras, eu tiro tempo de mesa com elas. Que bom. Uma vez em 15 dias, no meio do processo, eu tomo ali um café com ela. Que maravilha. Que bênção. Pastora Milene, eu quero agradecer do fundo do meu coração, desejar que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te protegendo, que o Senhor continue guiando os seus passos, iluminando a sua mente, que o Espírito Santo de Deus possa te guiar, né? Te revelar coisas lindas e ocultas, a né? qual não sabemos. A qual não sabemos, para que você possa continuar sendo instrumento de cura, usando a sua dor, usando os traumas do passado, as feridas que o Espírito Santo já cicatrizou para curar outras. Sim. Que o Senhor possa continuar te usando de forma poderosa, magnífica obrigada. Nessa terra. Que o Senhor te cubra e te guarda. Obrigada. Que os anjos dele estejam acampados ao seu redor. Que o Espírito Santo use a sua boca como instrumento, como ferramenta. E eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas que assistirem esse vídeo, que elas possam ser tocadas e elas possam enxergar. Talvez estão passando por um processo igual ou parecido pelo que você passou. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. E agora, para encerrar, eu quero que você olhe para essa câmera e deixe uma mensagem para quem está passando por um processo de dor, né, como você passou. Deixa uma mensagem breve aí para os nossos ouvintes, para a gente encerrar. Uma mensagem que mudou a minha vida. A mensagem que mudou a minha vida. Aceleramento é menor do que constância. O primeiro passo para nós vivermos uma vida de plenitude é você reconhecer o teu estado de hoje e pedir ajuda. Peça ajuda. O não pedir ajuda já é um bloqueio de um medo. Já nos deixam com medo. Porque o que os outros vão pensar de mim? Isso é um bloqueio. E quando nós damos o passo que precisamos ser ajudadas, e o segundo passo é segurar na mão de alguém que já passou por aqueles processos. Porque talvez hoje você quer passar sozinha. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho Jesus, ele é acima de tudo. Você pode sim, mas existe feridas que estão escondidas, que o Senhor deixou médicos, deixou medicina, deixou psicólogos, deixou terapeutas, deixou ferramentas aqui para a gente utilizar. É essa palavra que eu deixo para você. Primeiro passo é você reconhecer e pedir ajuda. Pedir ajuda mesmo. Pede socorro. Meu casamento está na beira do divórcio. Pede socorro com quem já passou pelo mesmo processo e já conseguiu. Se o seu filho está passando por problema com o seu filho, peça ajuda. Corre antes de tempo, para que esse medo não se torne um câncer mortífero, maligno. E é isso. Um abraço no teu coração.
Que Deus possa continuar te abençoando, você família, você mulher, ativando todas as áreas da sua vida, porque essa foi o lugar que eu me reencontrei. Ativar todas as células do meu corpo, para que eu pudesse experimentar seria a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na minha vida. Obrigada, pastora. Deus Beijo. abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês aí do outro lado. Que o Senhor possa usar esse vídeo para chegar no coração. Se uma vida for tocada por esse testemunho, já valeu a pena. Já né? valeu a pena. Então, quero deixar aqui um beijo, um abraço para você que está aí do outro lado, para dizer para você, você vai conseguir. Nós conseguimos. Isso. Nós conseguimos. Essa dor não vai te matar. Né? Essa dor é para extrair o melhor de você. É para extrair a sua verdadeira essência, que realmente é isso que importa. Exatamente. Eu fico por aqui, eu sou a pastora Débora Vargas, agradeço do fundo do meu coração. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijo, Adeus, tchau.